Shalom, shalom, bem-vindo. Mais uma vez a este canal, eu digo mais uma vez a você que vem com frequência, que está aqui nos devocionais e todos os dias às 18 horas, seja no podcast às segundas-feiras, terças-feiras, o nosso ao vivo ou em dias que nós temos o nosso tema como o de hoje. E o tema de hoje é timidez. Você é tímido ou você conhece alguém que é tímido? Você tem um filho, uma criança que você conhece e que sofre com extrema timidez? Eu digo extrema timidez porque eu estou falando de um cárcere. Eu não estou falando de uma timidez natural, porque você está num ambiente completamente novo e você se sente um pouco, não se sente à vontade, se sente um pouquinho mais intimidado, um pouquinho mais tímido. Não, isso é normal. Eu estou falando de timidez que é prisão, que te limita, que te faz perder oportunidades, que faz com que você se auto-sabote, não deixando os dons e talentos que você tem fluírem na sua vida, fazem com que você perca oportunidades de relacionamentos, oportunidades de emprego. E que tipo de timidez é essa? Por quê? Como ela foi provocada? Antes eu quero ler para você uma definição de timidez. A timidez, ela nasce, como que nasce uma timidez? É a falta de segurança em si mesmo, é a sensação de não ser merecedor da atenção, da consideração dos outros, ou de sentir que não tem direito de ser reconhecido. Assim, o tímido, ele sente vergonha de si mesmo e dá muito valor à opinião dos outros. O tímido, logo você reconhece, ele sorri muito timidamente, ele fala baixinho, ele não olha nos teus olhos e ele tem medo de expressar as suas opiniões, porque ele mesmo se autodesvaloriza, ele não se acha merecedor da credibilidade dos outros, porque ele mesmo não acredita nele. Então, quando você vai a um restaurante com um tímido, pega o cardápio e fala para ele, e você, o que você escolhe? Você fala, e você, o que você deseja? A resposta típica de um tímido, qualquer coisa, pode ser o que você escolheu. Por quê? Porque ele tem medo da reprovação, ele tem medo das suas próprias opiniões, o que vai pensar, o que vai falar dele. Isso tudo o escraviza e ele sofre. Eu estou falando daquilo que eu sei. Eu sofria com uma timidez doentia. Eu não conseguia olhar nos olhos de ninguém. Eu não conseguia, minha voz era tão baixa que nem conseguiam ouvir quando eu conseguia falar. Falava poucas palavras, ficava muito tensa, suava, ficava muito nervosa e preferia estar sozinha a estar com pessoas. Isso é uma mentira construída, ninguém prefere ficar sozinho. É bom ter momentos sozinhos, mas ficar sozinho sempre? Não, nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos. E então isso é um cárcere mental. Como pode surgir uma timidez, como surgiu no meu caso? Então eu digo que a timidez é um sofrimento. Para quem sofre deste mal, é um sofrimento. Para você, é um sofrimento. Para o pai de uma criança que sofre com este cárcere, é um sofrimento geral. E quem é tímido, como eu disse, tem a tendência a se isolar. Quais são as causas da timidez? Eu coloquei aqui para você. A forma da educação familiar, às vezes muito rígida, só com muitas críticas, você não pode emitir as suas opiniões em circunstância alguma. Experiências pessoais negativas no campo social, no meu caso assim foi, quando eu me sentia exposta por estar com bolsa de estudos. Eu era criança, não tinha maturidade para lidar com isso. Então, quando criança, com bolsa de estudos, num colégio de classe média alta, sendo eu com uma condição financeira muito precária, eu me sentia muito diferente de todas as minhas amigas, porque era um colégio que só tinha menina. E diferente em que sentido? Diferente porque todas elas chegavam, a maior parte chegava de carro, eu chegava a pé. E quando eu digo a pé mesmo, não era nem de ônibus, uma longa distância que eu vinha a pé. Isso, então, uma longa distância, no calor eu estava muito suada, na chuva eu chegava molhada, no frio eu chegava muito gelada, e isso tudo me constrangia.
Outra coisa, quando tinha passeios do colégio e eu conseguia ir, eu, por exemplo, em um dos passeios, eu fui com uma calça jeans, porque era necessário ir de calça jeans. Eu fui com uma calça jeans da minha irmã, que era mais baixa do que eu. Isso, logo você já deve ter chegado à conclusão de que eu estava com a calça com um comprimento não adequado, muito curta para o meu tamanho, e isso gerou muita zombaria, e isso marcou, aquele dia me marcou, porque foi o tempo todo falando sobre isso. E eu me sentia também diferente, o meu tipo de lanche. Eu levava um lanche bem simples, enquanto que quase todas elas levavam dinheiro para a cantina, ou tinham um lanche com Danone, com tantas coisas diferentes que eu não podia. Então eu me senti, isso gerou timidez. Isso me fez entender que eu era menor do que elas. E desde quando o dinheiro te faz menor do que alguma pessoa? Mas foi isso que eu entendi, e isso gerou timidez. E porque eu tinha essa timidez, eu também me sentia desvalorizada em relação aos professores. Eu achava que todas elas tinham mais oportunidades do que eu. Elas sim poderiam tirar dúvida, eu não poderia levantar a mão, porque eu não era importante, eu não era significante. Então, é um sofrimento muito grande. Para mim, mais do que 2 pessoas, já era uma multidão. Eu gostava de me isolar, mas quem é que gosta de se isolar? Só quem sofre com a exposição. Porque o isolamento também é um sofrimento. Então, eu sofria quando eu estava exposta, sofria quando eu estava sozinha e excluída. Então, o tímido, ele sofre muito. E as causas eu falei, mas não terminei. Então, experiências pessoais negativas no campo social, vivências culturais e sua interpretação no sentido de retração social. Por exemplo, crianças que são expostas mudam como imigrantes e se sentem diferentes e se sentem inadequadas, não entendem aquela cultura. A autoimagem corporal, que é algo que você mesmo cria, você se sente alto demais, baixo demais, gordo demais, magro demais, e tudo isso faz com que você se sinta mais tímido. E também a inadequação e insegurança que faz com que você se sinta dessa forma. Quais são as principais dificuldades de um tímido? Também anotei aqui. As principais dificuldades de um tímido é porque ele está sempre tenso, ele está sempre inseguro, ele se sente mal, um mal-estar tremendo, e o isolamento faz com que ele tenha perdas de oportunidade. Perda de oportunidade de emprego, perda de oportunidade de amizades, perda de oportunidade em geral. Outra pergunta para você: timidez em excesso pode se tornar um problema grave ou mesmo virar uma fobia? É um ciclo vicioso. Isso traz sofrimento. Se isso vai causar uma fobia social ou não, vai depender de vários fatores, mas que causa um grande sofrimento, causa em todo tipo de ambiente, ambiente de igreja, ambiente de escola, de trabalho ou de qualquer situação social. O tímido, ele vai sofrer, e ele é uma marca registrada. Quando ele chega, as pessoas até pioram o estado dele quando começa, vai, fala alguma coisa, e aí o tímido, ele vai sorrir amarelo e para se sentir aceito, mas ele está cada dia mais se sentindo ferido. E cada dia mais ele fica tímido, é um ciclo vicioso. Por isso que eu digo que é um... Mas a Bíblia fala sobre timidez, fala. Quando o Senhor, eu vou ler uma passagem para você entender, e vou citar algumas pessoas na Bíblia que eram tímidas e o que isso causou na vida delas. Eu vou ler para vocês em Mateus capítulo 8, versículo 26, está escrito, o Senhor diz, os discípulos no versículo 25 disseram, Senhor, perecemos. Então ele responde, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então Jesus, ele está recriminando a timidez, porque aqui foi usada a palavra timidez em Mateus. Não, existem 2 tipos de timidez. O que eu falei até aqui foi timidez social, e o que Jesus está falando é de timidez espiritual.
O que é timidez espiritual? Pessoas recuadas, intimidadas ou com incredulidade. É falta de coragem, é falta de ousadia e falta de fé. Isso, a timidez espiritual. Nem sempre a pessoa que tem timidez espiritual tem timidez social, como Pedro. Pedro estava aqui no barco, ele recebeu a mesma palavra. Jesus não disse, olha, só Pedro que não é tímido. Não, ele falou para todos no barco, vocês têm timidez espiritual. E então, nós estamos falando de duas coisas bem diferentes, tá? Então, quando a Bíblia fala neste sentido de timidez, está falando de incredulidade, falta de fé, falta de ousadia, é um medo, o medo domina, entendeu? Ah, bom, mas e uma pessoa tímida na igreja, na Bíblia, voltando à timidez social? Eu vou facilmente citar uma pessoa que talvez você se surpreenda, Saul. Saul era tímido? Sim, Saul era tímido. Saul, ele nunca quis ficar em exposição. Quando Samuel se encontrou com ele e disse, olha, você é o homem, e o ungiu, ele não saiu falando para todo mundo. Até mesmo o tio dele, quando o pressionou, me diz, o que é que o profeta falou para você? Ele não contou. Sabe por que ele não contou? Porque ele não se sentia a pessoa adequada. Ele não se via como a pessoa certa para ser o rei. Então ele era tímido, mas não é só isso. Nós vemos que no dia em que Samuel quis apresentá-lo a todos como o rei que foi escolhido por Deus, claro que precipitadamente pelo povo, então, mas o rei que Deus mandou Samuel ungir, aonde que estava Samuel? Aonde que estava Saul? Saul estava escondido de trás das caixas. Samuel ficou perguntando, cadê Saul? Cadê Saul? Aí acharam Saul escondido por detrás das caixas. Era o momento mais lindo, mais importante da vida dele. Quem que não queria ser apresentado como rei? Você vê como a timidez rouba as oportunidades? Bom, Saul é um caso à parte, que ele saiu da timidez e ele foi para outro extremo, o extremo descontrolado, que ninguém mais conseguia parar, desenfreado de Saul, por causa da sua insegurança. Bom, mas tem mais pessoa tímida? Sim, tem. Tem Gideão. Gideão, ele estava intimidado. Gideão estava com dois tipos de timidez. A timidez espiritual, ele estava intimidado pelos inimigos. E quando o Senhor falou com ele, por causa da sua baixa autoestima, ele disse, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou pequeno. Ele não se via como aquela pessoa adequada para exercer a função que o Senhor colocou diante dele. Vamos lá, timidez tem sintomas, então vamos ver se você se encaixa. Sintomas cognitivos da timidez, coloquei aqui para você para eu não deixar nenhum de lado. O sintoma cognitivo, a pessoa tímida tem pensamentos negativos sobre si mesmo, ela tem medo da avaliação negativa e da opinião dos outros, e ele tem uma crença de inadequação social. Isso quanto a sintomas cognitivos, o que ele entende. Agora, sintomas afetivos, o que ele sente? Ele sente vergonha, tristeza, solidão, podendo levar até uma depressão. Pode também sentir ansiedade quando ele tem que se expor. E ele sente uma baixa autoestima incrível. Sintomas fisiológicos de uma pessoa com timidez. Aumento do batimento cardíaco diante de uma exposição, secura na boca, tremedeira, rubor, transpiração excessiva, gagueira. E os sintomas comportamentais, como que ele se comporta? É inibido, é passivo, evita o contato visual, tem baixo volume de voz, reduzida expressão corporal. Você já viu um tímido tirar foto? Então, apresentação de comportamentos nervosos. E como eu venço a timidez? Bom, tudo precisa começar a ser quebrado na mente. Você precisa ver os pensamentos que você aceitou
e estabeleceu como fortalezas, trazendo esse cárcere mental na sua vida. Eu comecei, bom, número 1, mudança de pensamentos. Eu vou dizer como eu comecei. Bom, por que eu não quero me apresentar na faculdade, num trabalho? Eu me preparei, eu estudei. Se eu não falar bem, isso foi o que eu comecei a quebrar no meu interior, mudando os meus pensamentos. E tudo bem se eu gaguejar um pouco. Eu vou gaguejar no início, mas depois eu fico mais seguro. Você tem que conversar com você mesmo. Em gestão emocional, a gente fala a mesa redonda do eu. Mas não é assim, fazer grandes coisas. Você tem que se desafiar a fazer pequenas coisas. Eu não gosto de estar em ambiente social. Bom, eu vou. Mas tudo bem que eu não consigo falar com todo mundo, mas eu vou me esforçar para falar com uma pessoa. Você vai ver que esses pequenos passos a passo, quebrando essas prisões, daqui a pouco você vai estar livre dessa timidez. Então você precisa mudar os teus pensamentos, fazer pequenos desafios. O meu pequeno desafio foi de dar aula para um grupo de 15 pessoas. E para mim isso era um grande desafio. E eu disse, bom, eu me preparei, eu sei que eu vou ficar vermelha, que eu vou tremer, mas eu preciso tentar. Senão eu vou me prejudicar profissionalmente, eu preciso tentar. Então eu vou desenvolver uma técnica. Eu não olhava para os olhos, eu olhava para o topo da cabeça, até eu me sentir mais segura. Depois, sem eu perceber, eu já me sentia tão à vontade com aquele grupo de 15 pessoas que eu passei a olhar nos olhos. E eu comecei, e se eu gaguejasse tudo bem, e se eu tremesse tudo bem, depois eu ficava mais segura, até que eu comecei a ficar mais segura, e aí o pequeno desafio se tornou um desafio mediano. Eu fui dar aula para um grupo maior, depois para um grupo maior ainda, até que eu percebi que eu estava liberta desse medo de não ser aceita. Então você precisa definir seus próprios medos. Qual é o teu medo? Define e faça pequenos desafios. Eu coloquei aqui alguns passos, vamos ver? Você precisa, primeiro desafio é se amar, se respeitar, entender o que você faz de bem, valorizar para você mesmo o que você faz bem, domine a ansiedade antes de se expor. Você vai fazer isso pouco a pouco, relaxa. Bom, ninguém faz tudo certo o tempo todo, é isso que você precisa pôr. Se exponha, segundo ponto, se exponha lenta e gradualmente, isso eu já expliquei para você. Terceiro, comece a encarar as pessoas olhando nos olhos, mas isso você vai ter que fazer aos poucos. Como eu disse, primeiro foi o topo da cabeça, depois que foram os olhos. Aprenda a receber elogios, porque o tímido, ele acha que ele nunca merece o elogio. Vai elogiar a comida, não, imagina, eu nem foi o meu melhor dia. Aceite, fale obrigada, ou obrigado se você for homem. Fale, agradeça o elogio que você recebe. Pare de esperar o pior de você mesmo. Saiba que você tem coisas que você faz muito bem. Seja menos exigente com você, menos perfeccionista. Aprenda a conviver com a rejeição. Ninguém é aceito por todo mundo o tempo todo. Saiba que a vida é feita de aplausos e de vaias. Então você tem que se expor sim. Vai ter pessoas que podem te criticar, mas elas também têm defeitos. Então aprenda isso. Encontre seu próprio estilo de ser. Não tente imitar ninguém. Seja autêntico. Isso vai te dar cada dia mais segurança. Não tente ser outra pessoa para ser aceito. E olhe menos para si mesmo. Olhe mais para os outros. Se concentre em ajudar alguém. Aí o medo vai embora. Você se concentrando nos outros, com empatia, misericórdia, você vai sair desse cárcere mental que é a timidez. Então você não pode, olha, o tímido, ele desenvolve 3 excessos. Excesso de autoconsciência, a autoconsciência errada, né? Você acha que você é a pior pessoa do mundo. Excesso de autoavaliação, você acha que nada você faz certo. E excesso de autopreocupação, se preocupa demais com a opinião dos outros. Eu já tinha falado esses pontos, eu só coloquei agora, resumindo, os excessos que o tímido, ele desenvolve. Tudo isso você precisa trabalhar,
Isso mostra como nós chegamos na idade adulta com muitos cárceres mentais. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal sobre cárceres mentais, gestão emocional, vai te ajudar muito. Veja esses vídeos e também na área de membros eu tenho um curso de gestão emocional que pode te ajudar não só com esse problema timidez, mas com outros problemas na área emocional. Então eu espero que você, vendo que uma ex-tímida fala, você possa entender que você pode vencer esse cárcere da timidez. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém que você conhece que sofre com este problema de timidez e faça o passo a passo para você ser livre, porque Cristo te libertou. Permaneça na liberdade com a qual Cristo te libertou. Deus te abençoe.